Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém. Vamos começar mais um culto de louvor a Deus, a quinta da vitória, e Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 22, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador. Glória a Deus. Feche seus olhos aí. Senhor, estamos aqui para te louvar e te bendizer. Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa esperança, Senhor Jesus. A quem iremos buscar, senão a Ti, Senhor? Precisamos de Ti, Pai, precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus, vem estar em nosso meio. Espírito Santo, se mova entre nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos declarar: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Aleluia. Santo é Jesus, aceita a nossa adoração nessa noite, Pai. Queremos te encontrar, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Deus. Quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais, Senhor. Senhor, te quero. Queremos tua presença, Pai, em nossas vidas, Jesus. Mas quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória ao teu nome, Jesus. Queremos te encontrar, queremos estar face a face contigo, ó Senhor. Pai, nesse momento, oh meu querido Deus, Paizinho, nós te amamos tanto, ó Pai. Precisamos tanto de Ti, precisamos tanto da Tua presença. O que somos sem Ti, ó Pai? Para onde iremos, Pai, se não para a Tua presença? Para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida, Senhor? Oh, Senhor Jesus, queremos declarar, ó Pai amado, nesse momento. Eu te convido, irmão querido, a você se desprender de tudo agora. Sabe, aquilo que te faz pensar somente no amanhã. Nossa, amanhã eu tenho isso para resolver, tenho isso para cuidar. Mais tarde eu tenho isso para resolver. Sabe, os problemas eu sei que eles existem, eles vêm. A doença vem, os maus pensamentos. Mas querido, nessa noite, quero te dizer, existe um poderoso Deus. Venha e louve a Deus, declarando o poderoso Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, aleluia, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Se derrame na presença dele, queridos. Seja a honra, seja a glória, aleluia, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
Aleluia, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus. Te bendizemos, ó Pai amado. Confiamos em Ti, Senhor. E declaramos que Tu és poderoso. Entregamos a Ti, Pai, a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Santo é, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Quinta da vitória. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Antes de nós começarmos a lê-la, quero que você feche seus olhos aí. Que o Senhor fale conosco essa noite. Senhor, estamos diante da Tua presença. Mais uma vez, Jesus. Pedimos a Ti, Pai. Fala conosco essa noite. Espírito Santo, toque em nossos corações, Senhor. Desejamos ter uma vida vitoriosa. E nós cremos que a nossa vitória vem do Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua presença aqui conosco. Amém. Louvado seja Deus. Depois de louvarmos ao Senhor, esse tempo precioso de louvores, agora vamos louvá-lo compartilhando da palavra. Abra sua Bíblia aí, lá em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Sabe aquele Davi, o amado de Deus? Aquele Davi segundo o coração do Senhor? Vamos falar sobre ele hoje. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em casa. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou mensagens então a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estavam indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo? Por que você não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderei fazer isso. Até aqui. Bom, essa história nos conta
sobre o amado Davi, um momento da sua vida que marcou toda a sua história. Era a época em que os reis saíam para a batalha, para lutar em guerra. Mas essa batalha aqui, este ano, Davi decidiu ficar em Jerusalém e em casa. Muitas vezes, irmãos, nós evitamos muitas perdas e enganos quando resolvemos ficar onde Deus quer que nós estejamos, sabia? Muitas vezes a gente evita desastres se resolvermos cumprir o que Deus quer para nós, se resolvermos estar no lugar certo. Muitas vezes evitamos muitas coisas quando resolvemos, antes de sair de casa, entregar os nossos primeiros minutos em oração ao Senhor. Sabia? Seu dia pode terminar muito melhor se você decidir estar no lugar certo no começo da manhã. Aquele dia, Davi deveria, o seu lugar era ir para a batalha, onde todos os reis iam todo ano. Lá era o lugar do rei. Mas aquele dia, ele não foi para o lugar que deveria estar. E aí, um caos acontece. Aí, a Bíblia diz assim, que lá no versículo 2, Davi não estava onde deveria estar. No versículo 2 diz assim, que numa tarde se levantou, depois de ter dormido um pouco, dormindo no dia que deveria estar em batalha, ele foi passear no terraço do palácio. E de lá ele vê uma linda mulher. E sabe o que é mais interessante? Quando ele nota aquela mulher, ele pergunta quem ela é, ele tenta descobrir quem era aquela mulher. Então a Bíblia nos diz assim que não houve engano, não há desculpas para o erro. Ele sabia que ela tinha um esposo, ele sabia que ela tinha um dono, ele sabia que ela pertencia a alguém. Então, por Davi não estar onde deveria estar, por estar com os olhos voltados na direção errada, deveria estar lá na guerra, lutando pela nação e pelos seus. Por ter dormido mais, ter ficado em casa enquanto deveria estar trabalhando, os seus olhos viram o que não deveria ver. E com isso cobiçou aquela mulher. E ele manda que a tragam para ele. E a Bíblia diz que ele tem relações sexuais com ela. Parece até um abuso de poder, né? De um rei. Manda chamá-la e consegue possuí-la, ter seus desejos atendidos. E a Bíblia vai continuando e ele diz assim que depois ela volta para casa e ela descobre que está grávida e manda que avisem Davi que ela está grávida dele, porque o pecado, ele é assim, ele vem, ele se apresenta lindo, maravilhoso, mas depois ele vem e te descobre. E o descobrir nesse caso ele vem e te despe, e te faz ficar nu, e faz com que aquilo que foi feito em oculto seja mostrado a todos em público. Porque lá na frente, quando Deus avisa Davi, ele fala isso: o pecado que fizeste em oculto,
pois agora será mostrado a todos. É assim que o pecado faz conosco. Ele se apresenta de maneira sutil, mas depois ele vem e nos despe. Você precisa se conhecer. A Bíblia fala para nós assim, para nós nos examinarmos a nós mesmos. E nós precisamos nos examinar. O diabo, ele escolhe pessoas diferentes e ele também escolhe pessoas diferentes de maneiras diferentes. Porque a Bíblia diz que ele nos sonda. Ele anda em derredor, sondando quais são as nossas fragilidades. E ele sabe qual é o ponto certo que ele pode te fisgar. E ele vem com suas iscas e fisga mesmo. Sabe quando a sua fragilidade é como a de Davi. Aqui o pecado de Davi não foi medo. Aqui o pecado de Davi não foi desconfiança. Aqui o pecado de Davi não foi fúria ou raiva. Aqui o pecado de Davi foi luxúria. Aqui o pecado de Davi foi ter sua satisfação sexual satisfeita. Se o seu problema, se a sua fragilidade é essa, sabe quando trabalha num ambiente, ou você que é homem com muitas mulheres, evite ficar sozinho com uma delas. A Bíblia nos ensina a fugir, sabia? Se é o contrário, você é uma mulher e o seu problema também é esse, não vá tomar cafezinho justamente no horário que aquele colega de trabalho vai também. Fuja. Não fique levando bolachinhas para tomar café. Não fique levando quitutes novos todos os dias no trabalho. Foi esse o problema de Davi. Estar no lugar errado, não era para estar ali. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia nos ensina que quando a tentação é grande, a melhor estratégia é fugir. Diz assim, ó. A Bíblia diz assim, 2 Timóteo 2:22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz. Fuja. Junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Existem certos pecados que o conselho que a Bíblia nos dá é fuja. Fuja e peça ajuda ao Senhor. A Bíblia nos ensina a resistir a muitas coisas. Mas a Bíblia também nos ensina que há certas fragilidades, alguns problemas que nós sabemos que temos, que precisamos vigiar, irmãos. Fugir e pedir a orientação do Senhor. E o que acontece com Davi? Que falta de sabedoria, não? Lá em Mateus 26:41, a Bíblia diz assim, ó: vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então, se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos, pode acontecer o que aconteceu com Davi. Nós vamos pouco a pouco dando lado para o diabo, e o pecado ele vem devagar, ele vem, não tem nada não. O meu problema é mentir. Tô andando com gente mentirosa. Não, mas não vou me envolver. Não, fica tranquilo. Talvez o seu problema seja o orgulho e anda no meio dos orgulhosos. E a soberba vai crescendo, vai crescendo.
E aos poucos nós vamos dando lado para Satanás, até com que a nossa mente fique confusa. E chega uma hora que nós nem percebemos o que é bem e o que é mal. Começa a ficar tão normal. É assim que nós temos visto muitos crentes, muitos, que foram se deixando levar pelas ciladas de Satanás. É só um pouquinho hoje. Não tem nada não. São amizades. E aos poucos foram tão influenciados que o pecado ele vem com tudo. E depois as consequências, elas não podem ser retiradas. Sejamos espertos. Amém? Sejamos espertos. Fuja. Vigie. Olhe e fuja. E lá no versículo 6, 7, Davi, depois de ter conquistado, conseguiu o que ele queria com Batseba. A Bíblia diz que agora ele caiu em si. Que burrada que eu fiz, porque ela avisa que está grávida e ele faz um plano. Tem um plano perfeito. O plano é: vou chamar Urias de volta para casa, vou mandá-lo que vá para sua casa, e quando ele for para casa, com certeza ele terá relações sexuais com a esposa e vai pensar que o filho é dele e vai dar tudo certo. Aqui nós vemos então conivência, um engano de Satanás. Então o pecado em cima de pecado, e o pecado vai gerando mais pecado. E a Bíblia diz que o plano estava feito, mas Davi é surpreendido pela atitude de Urias, que era um homem temente, que era um homem fiel, que era um homem justo. E a Bíblia diz assim para nós, lá no versículo 11, a Bíblia diz que Urias não vai para casa. Urias demonstra um caráter fiel ao seu rei. A Bíblia diz assim que ele: como eu posso ir para casa, meu Senhor? Como eu posso ir para casa, comer, beber com a minha mulher? Não, eu não posso fazer isso. Os meus irmãos, eles estão sofrendo aqui. A arca da aliança, ela foi capturada. O nosso Deus está sendo profanado. Como eu posso deixar os meus irmãos aqui na batalha e ir para casa, rei? Não, jamais, eu não vou fazer isso. Sabe, hoje eu não vim aqui para falar mal de Davi, de maneira nenhuma, pois nós conhecemos a história de Davi, sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus, que ele teve uma vida que foi um relacionamento profundo com o Senhor, cercado de arrependimento. Mas eu estou dizendo para você que Davi era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que eu e você, um homem que, sendo homem, não é perfeito, porque perfeito não somos. Mas Davi acreditava que Deus era muito maior do que o seu maior pecado. E para isso, irmãos, nós precisamos ter fé e coragem para saber que o nosso Deus é muito maior do que o nosso maior pecado. Mas Deus deseja de nós um profundo arrependimento. Talvez, eu não sei o que você passou, qual é a sua história de vida. Talvez você que está no culto aqui comigo hoje é alguém que se decepcionou muito. Decepcionou-se a si mesmo. Ou você já decepcionou muitas pessoas. Já cometeu erros graves e profundos e com grandes consequências. Porque essa história, ela continua com grandes consequências.
O plano não foi atingido da maneira que Davi queria. Ele queria consertar o seu pecado com outro engano e com outro pecado, fazendo com que Urias achasse que tinha engravidado a sua esposa e estava tudo certo. Mas não aconteceu, porque o pecado ele vem e ele traz culpa e morte. A Bíblia nos diz que o pecado gera morte e a consequência foi: Urias não foi para casa. Urias foi mandado pela segunda vez para casa e ele, achando que não poderia ter mais oportunidades que os outros que estavam em guerra, não foi para casa. E, resumindo, Davi acabou cobrindo esse pecado com o pecado de assassinato. Davi teve que mandar a ordem para que mandassem colocar Urias de frente na guerra. Já que eu não consegui encobrir o meu pecado, fazendo com que ele fosse para casa, vou ter que mandar matá-lo. E a Bíblia nos diz lá no versículo 17: e Urias também foi morto. Pecado em cima de pecado, pecado para encobrir pecados, porque a mentira ela precisa ser encoberta por outra mentira, e por outra mentira, e por outra mentira, pecado em cima de pecado, e a Bíblia nos diz que o pecado gera morte. E Urias acabou sendo morto. Você entende o que eu estou falando? Pecado precisa ser abandonado. Porque quanto mais alimentarmos, quanto mais a gente quiser encobrir pecados, mais o diabo estará nos laçando. E o final é a morte. E Davi carregou sobre si a morte de Urias. E a Bíblia vai nos ensinando que lá para frente ele acaba sendo confrontado por um profeta e cai em si do que ele tinha feito. Para cobrir seu pecado, mandei matar Urias. E a gente vê também na história do filho pródigo, não é assim? O filho pródigo, ele sai de casa, ele resolve ter uma vida lá fora, e quando tudo fica terrível, quando o pecado é revelado, e quando ele se mostra e ele vê a situação terrível que ele se encontra, ele cai em si, aquele jovem. E quando ele cai em si, ele se arrepende e volta para casa. Sabe, irmãos, eu quero te dizer, você que já cometeu muitos pecados, você que já passou por tantas situações e tantas decisões erradas, e agora você pode tomar a melhor decisão da sua vida. Preciso abandonar pecados essa noite, pastor. Então você pode estar assim hoje, como Davi ou como aquele filho pródigo. E você pode estar achando que é tarde demais, mas eu vim aqui te dizer que dá tempo. Você pode começar a tomar decisões certas na sua vida. E você pode começar de novo, filho. Você pode começar de novo, filha. Deus, ele trabalha no ramo das esperanças, você sabia? Deus, ele trabalha no perdão. E ele não trabalha para nos condenar. Jesus é a solução para o seu pecado. Todo mundo pode te condenar. Mas hoje eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele vem para nos trazer o perdão. E a história de Davi, ela termina assim. Urias foi morto. Ele é confrontado pelo profeta. Não vou contar a história aqui,
Mas no meio da história, o profeta diz a Davi quem ele verdadeiramente é naquele momento. Alguém que cobriu o pecado em cima de pecado. Então um dia podemos estar sendo confrontados, e hoje eu quero te dizer que é uma quinta-feira de confronto. Deus está vindo aqui para te confrontar e dizer a você quais são os pecados que têm sido encobertos em cima de pecados e que precisam ser abandonados essa noite. Nós precisamos parar com as camadas de desculpas que vamos colocando em cima de pecados. Parar de culpar pessoas pelos nossos erros. Parar de culpar a família pelos nossos erros. Parar de culpar o país pelos nossos erros. Parar de culpar quem muitas vezes estava trabalhando, estava lá na batalha, enquanto nós estávamos no lugar errado. Eu te convido essa noite a fazer isso. Pare de dar desculpas. Pare de culpar as pessoas. Você precisa ficar de cara a cara com os seus pecados, com a feiura das decisões que você mesmo cometeu, das decisões que você mesmo tomou. Fique de cara a cara com elas essa noite. Quais foram as decisões erradas e precipitadas que você já tomou na sua vida? Talvez encobrindo pecados. Mentiras, encobrindo a preguiça, encobrindo o seu sentimento de raiva, decisões encobrindo o seu sentimento de rancor, decisões erradas que te fizeram estar nesse lugar que você se encontra hoje, por falta de perdão. E você pode começar de novo. E Jesus, Ele nos dá a oportunidade de começar de novo. Mas você só poderá começar de novo se você entender aonde está o início das suas desculpas. Qual é o lugar que você se encontra hoje? Qual é o pecado que precisa ser abandonado? Livre-se da culpa. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se estivermos arrependidos, Ele vem e nos perdoa. E Davi se tornou um grande homem de Deus. Ele foi confrontado aquele dia pelo profeta. A Bíblia diz que ele tinha um coração de Deus arrependido diante do Senhor. A Bíblia fala de um Davi que se arrepende profundamente, recebe as consequências do seu pecado. Então, não questione, não murmure o que você tem passado, porque simplesmente são consequências do que você fez. Deus, Ele é incrível. Ele vem e nos perdoa, mas Ele não nos deixa livre das consequências. Sabe quando um pai faz com o filho? Filho, tudo bem, filhinho, não faça mais. Mas você vai ficar sem o videogame, tudo bem? Consequências do seu erro. Então, não murmure, não lamente, não reclame, não saia desconjurando a Deus. Você está recebendo consequências do seu pecado. Lá em Lucas capítulo 22, no versículo 54, para encerrarmos essa mensagem de hoje. Me lembro da história de Pedro. Há umas quintas-feiras atrás eu falei sobre o Pedro. A Bíblia diz que aquele dia Pedro negou a ele 3 vezes. 3 vezes o desonrou.
3 vezes ele disse que não o conhecia. Por 3 vezes ele foi questionado e ele falou: eu não conheço esse Jesus. Só que a Bíblia diz que algum tempo antes Jesus avisou a Pedro. Jesus disse: Pedro, você será questionado. Mas Pedro, eu tenho orado por você. Porque você será questionado, você será colocado, a sua fé será colocada em jogo, e eu não quero que você caia. E a Bíblia diz também lá em Lucas, que Jesus diz assim: eu tenho orado por você, Pedro. Mas a resposta de Pedro para Jesus: ah, não, Senhor. Pedro, ao invés de agradecer, falou: obrigado, Jesus, o Senhor tem orado por mim, preciso muito da sua direção. Não, a Bíblia diz que a resposta de Pedro: ah, Senhor, eu estou pronto para ser preso contigo e morrer pelo Senhor. Talvez a soberba, achar que consegue sozinho sem Jesus. Ah, não. Em vez de ele dizer: não, Jesus, eu preciso, obrigado, Senhor. Uau, o Senhor tem orado por mim. Não, sou capaz de morrer pelo Senhor. E por aquela altivez de Pedro, talvez, se achando suficiente, lá na frente, depois de ter sido alertado por Jesus, lá na frente ele cai no engano e nega Jesus 3 vezes. E o interessante é que Jesus olha para ele, vê, percebe que foi negado, o galo canta 3 vezes e Jesus olha para ele naquele momento. E o interessante é que mesmo que ele tenha sido avisado anteriormente, mesmo depois de ter negado, mesmo depois de não ter escutado Jesus alertá-lo, ele nega Jesus, comete o erro. Interessante que mesmo assim, Jesus estava ali, olhou para ele. E eu imagino um olhar de Jesus não de condenação, mas eu imagino um olhar de Jesus de misericórdia e amor para Pedro. E a Bíblia diz que naquele momento, Pedro percebeu o que tinha feito. E Pedro chora copiosamente e sai dali arrependido. E lá na frente, Jesus ainda assim volta até Pedro. Apresenta-se para ele, para dizer a ele: Pedro, começa de novo. E essa noite estou aqui para te dizer: você errou. Hoje é dia de confronto de pecados. Se arrependa. Se preciso for, chore copiosamente, mas se arrependa. E comece de novo. Deus sempre perdoará os seus pecados, se eles vierem carregados de arrependimento. E não se preocupe com essas consequências, porque elas vêm sim para te lembrar e para você não desejar voltar a errar de novo. Você entendeu? Elas estão aí para te fazer seguir em frente. Comece de novo. Quero orar por você. Feche os seus olhos aí. Hoje foi noite de confronto. Davi teve uma linda história de amor com o Senhor. Viveu grandes experiências e eu desejo que você viva grandes experiências com o Senhor. E ele se deixou ser repreendido, mas também se deixou ser amado e moldado pelo Senhor. E é o que eu desejo para você essa noite. Vitória sobre os pecados. Vitória sobre os sentimentos de culpa. Entregue ao Senhor e vença. Vença, siga em frente, comece de novo. Assim como Davi,
Pedro começou de novo e foi um dos grandes pregadores e tem um marco na história. Os cristãos conheceram Jesus através desse grande homem. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu oro, Senhor, essa noite, Pai, por todos os meus irmãos que estão aqui comigo hoje, neste culto, nessa quinta da vitória. Senhor, eu peço que os pecados sejam deixados diante de Ti, Jesus, com total arrependimento, Senhor, essa noite. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo derrama sobre eles agora, Senhor, a alegria, a paz e a esperança para começar a caminhar de novo, Senhor. Meu Deus, que o pecado gerado com engano, com mentira, com rancor, com a inveja, sejam abandonados essa noite. E que o Senhor venha sobre nós, Senhor, com a Tua paz e o Teu renovo, que possamos ter um caminhar diante de Ti precioso e lindo, Jesus. Que possamos, Deus, ser o reflexo mais precioso de Jesus aqui na terra. Senhor, eu Te agradeço por cuidar de nós. Te agradeço por essa palavra de esperança. Te agradeço, Senhor, por saber que em meio a tantos erros, em tantas condenações que o diabo vem sobre nós trazendo morte, o Senhor vem com uma palavra de esperança que nos perdoa e nos traz vida, e vida em abundância, e que estamos prontos para começar de novo, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pela vitória em nossas vidas essa noite. Pela vitória sobre pecados. Pela vitória sobre culpas. Senhor, abandonamos, Pai, velhos vícios, Senhor, do velho homem. E queremos andar contigo, Senhor, em novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, a vigiar e a fugir, como a Tua palavra nos ensinou essa noite. Obrigada, Jesus. Receba a bênção do Senhor aí na sua vida. Receba a paz, a alegria, um renovo do Espírito Santo, vitória sobre tudo que você já passou. É vida nova com Jesus. Carrega esse manual contigo. O Senhor te ensinará muito mais. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. E antes de encerrar este culto, quero que você segure aí nas suas mãos a sua oferta dessa noite, o sagrado dízimo. Nós temos uma conta bancária, você que prefere transferência ou depósito bancário, ela está passando aí embaixo. Só lembre-se, meu querido, que é uma conta regional. Então, se você ofertar para a Igreja Morada do Bosque, eu preciso que você nos envie o comprovante, tá bom? Para nós sabermos que é para essa casa de oração. Segura aí nas tuas mãos. Você que hoje não tem, segura as suas mãos aí fechadas, vazia mesmo. O Senhor é um Deus que provê. E Ele vai prover na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós Te adoramos, Jesus, com dízimos e ofertas essa noite. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, esse Teu filhinho, essa Tua filhinha essa noite, Jesus. Que nunca falte no celeiro da Tua casa, da sua família, Pai. Abençoe o dizimista também. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, com as finanças. Obrigado, Jesus, porque nunca tem nos faltado. Nós Te amamos, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Sábado temos nossa programação, Rede Morada, às 20 horas, aqui também no canal do YouTube, no Facebook. Domingo, Vila Morada, às 15 horas. Nosso trabalho com as crianças, trabalho infantil. Mas mamãe e papai, ficaria tão feliz se você assistisse com o seu filhinho. É uma bênção esse trabalho. Vila Morada.
15 horas, tá bom? 19 horas, culto da família. Eu espero você. Você que é membro dessa igreja, você sabe que tem atendimento pastoral aqui, todo domingo, das 3 da tarde às 6 da tarde. Você pode passar por aqui, receber uma palavra de conforto, uma oração dos seus pastores, tá bom? Você que quer trazer sua oferta, pode trazer nesse horário, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Que a sua semana seja abençoada, que nunca falte no celeiro da tua casa, que você seja generoso, que esse espírito de generosidade nunca se aparte de você nem da sua casa. Receba a bênção apostólica, liga sua mão com a minha. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão divinal do Espírito Santo de Deus, reine sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Receba o meu abraço. Amém.